Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um conteúdo de diabetes mellitus, tá? Que está inserido nas doenças crônicas não transmissíveis. Para falar um pouquinho desse conteúdo sobre diabetes, a diabetes ela está no primeiro patamar em relação a um problema de saúde pública no Brasil, né? Então nós temos dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Falando um pouquinho da fisiopatologia da diabetes tipo 1, é justamente aquela diabetes que começa lá na infância, né? Começa a ter a resistência relacionada à insulina, né? E na diabetes tipo 2, nós temos lá a produção, né, de insulina, que é feita pelo pâncreas, é isso? Então, há um aumento ali daquela glicose, né, que é estimulada através da alimentação, que é estimulada através da inatividade física, né? Então, essa glicose fica o quê? Fica armazenada ali no vasos sanguíneos. Eu explicarei melhor sobre a fisiopatologia na nossa aula online, tanto da diabetes tipo 1 quanto da diabetes tipo 2. Falando um pouquinho sobre diabetes, nós temos os fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? Nós temos lá desde a inatividade física, né, a obesidade, a má alimentação, né? O que nós devemos considerar relacionado à diabetes, relacionado à anamnese desse paciente? Então, a história familiar da doença, se tem alguém na família que tem diabetes ou não, se desenvolveu a diabetes ou não. O avançar da idade também colabora em relação ao aparecimento da diabetes, principalmente da diabetes tipo 2, né? A obesidade, né? O sedentarismo, né? A falta de atividade física, o diagnóstico prévio da pré-diabetes ou diabetes mellitus, né? Também ele deve ser considerado para fechar o diagnóstico relacionado ao diabetes. É a diabetes gestacional, que ocorre somente naquele período da gestação, e a síndrome metabólica, né? Que nós temos lá que estão atrelado a diabetes com a hipertensão arterial e a dislipidemia, né? Que pode ser um indicativo para promover a diabetes mellitus. Então, nós temos que verificar, além disso, a distribuição do tecido adiposo, né? Principalmente na região abdominal, né? O tecido adiposo aquele que fica acumulado nas gorduras visceral, ele é mais severo e pode levar justamente ao aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, não só a diabetes, mas também a hipertensão arterial e evoluindo para o aparecimento do IAM. Essa gordura visceral, ela produz o que? Uma citocina, né? Uma citocina inflamatória, que gera o que? Resistência à insulina. Ela envolve o que? 2 genes relacionados ao diabetes mellitus tipo 2 e pode evoluir para suas comorbidades, né? Os indivíduos com diabetes, né, eles sentem os sinais e sintomas bem semelhantes, né, como a falta de apetite, a perda de peso, né? Muitas das vezes é uma sonolência, tá? E através desses indicativos relacionados pelos sinais e sintomas, nós temos também os exames para confirmação que nós vamos ver mais adiante. Em alguns casos, a diabetes ela pode ser assintomática, né, e pode também ter a presença desses fatores de risco, que são identificados aonde? No rastreamento para o diagnóstico precoce. Por isso que o atendimento prestado lá na atenção primária à saúde, principalmente pelo enfermeiro, através das visitas domiciliares, através da observação do ACS, vai ajudar muito em relação a esse rastreamento para diagnóstico de diabetes. E como é feito esse rastreamento? Primeiro, nós verificamos o valor glicêmico, né? Nós temos os valores de referência, que eu gostaria que vocês pesquisassem esses valores de referências, tá? Esse valor de referência pode estar baixo, tá? Ou ele pode ter um indicativo para pré-diabetes,
né? Além disso, além desses valores glicêmicos, eles estão inseridos também junto com os fatores de riscos modificáveis, principalmente. Essa doença pode ser oligossintomática, né, que é importante. Quando eu falo oligossintomática, eu preciso levar em consideração ao rastreamento e a presença dos fatores de risco. Nós temos alguns exames relacionados para a verificação do diabetes. Nós temos lá a glicemia em jejum, né, que é em torno aí de jejum em torno de 8 horas, no mínimo de 8 horas. O TOG-TG, que é a ingestão daqueles 75 gramas de glicose em jejum e após as 2 horas da sobrecarga com a dieta habitual. Esse exame é coletado em torno aí de 3 vezes ao dia, tá? E de 3 dias, 3 vezes ao dia, ok? Ele é coletado. E além disso, esse paciente tem que ter restrição ao carboidrato durante 3 dias anteriores. Nós temos a hemoglobina glicada, que é um exame de referência para o rastreamento, tá? E que ele é disponível pela atenção básica. Tá? Os níveis glicêmicos dos últimos 3 a 4 meses também tem que ser identificado, ok? Nessa hemoglobina glicada. Então, preste atenção nesse exame, que ele é muito importante lá na atenção primária. E a confirmação desse diagnóstico, como é que ele é feito? Então, a repetição desses exames, né, quando der alguma alteração ou alguma ausência de algum sinal e sintoma, tá? A hiperglicemia dos pacientes com sintomas clássicos, né, como a dosagem da glicose, ao acaso, e independente se for em jejum ou não, tá? A confirmação pode ser aleatória, pode ser igual ou superior a 200 miligramas por 200 miligramas por decilitro, ok? Então vamos prestar atenção. Eu compartilhei com vocês um guia que está lá no material de apoio de vocês sobre diabetes e sobre hipertensão arterial. Lá tem uma parte só de consulta de enfermagem e sobre rastreamento. Faça uma leitura prévia sobre esse rastreamento, que é importante, que é uma função do enfermeiro, esse acompanhamento. Falando sobre diabetes, temos que levar em consideração, por ser uma doença crônica, o modelo de atenção às condições crônicas. Por quê? Como está inserido como doença crônica não transmissível, ele entra nesse modelo de atenção crônica, justamente porque o diabetes pode levar a uma neuropatia. Além da neuropatia, pode levar para um atendimento de alta complexidade. Então, a gente faz acompanhamento desde lá no nível 1, né? Desde lá das intervenções de promoção da saúde, as intervenções nas condições de saúde, que é o nível 2, que vão trabalhar os fatores de risco ligados a esses comportamentos, tá? E no nível 3, que é a gestão da condição de saúde, que vem lá desde as condições crônicas simples aos fatores de riscos biopsicológicos, biopsicossociais. Tá? E por que é importante conhecer esse modelo? Que através desse modelo, em cada nível dessa atenção, eu vou protagonizar uma assistência, uma orientação, e essa orientação ela tem que ser diferenciada em cada nível desse de atenção, principalmente no nível 1, 2 e 3. Nós temos um valor ali relacionado ao padrão glicêmico, tá? Que está dentro lá do rastreamento, né, que eu faço para diabetes mellitus. Tá? Então, eu tenho ali a hemoglobina glicada, coletar a cada 3 meses, ou a cada 6 meses após atingir o alvo glicêmico. Nós temos um percentual ali relacionado a cada faixa etária, desde o adulto até na gravidez, ok? Nós temos os níveis toleráveis relacionados a isso, e temos que levar em consideração, nós seguimos a orientação relacionada à Organização Mundial da Saúde, né, ou Associação Brasileira de Diabetes, ok? Então, nós temos lá a glicemia em jejum menor que 100, né? A glicemia pré-prandial
nós temos lá menor que 130 e a pós-prandial menor que 140. Esse é o nosso valor padrão que é seguido pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que está correlacionado com a Organização Mundial da Saúde. Okay? Então, esse valor que nós vamos seguir é o nosso valor de referência. Nós temos também um outro exame que está correlacionado, o LDL, né? Está relacionado também com o rastreamento para o diagnóstico de diabetes mellitus e o triglicerídeos, tá? Que também está vinculado com esse rastreamento. Mas eu gostaria que vocês fixassem muito bem os valores relacionados à Associação Brasileira de Diabetes. Nós temos aqui os valores padronizados, como eu falei, principalmente relacionado a diabetes tipo 2, né, e seus estágios pré-clínicos, tá? Então, nós temos lá desde a glicemia normal, né, que glicemia de jejum, em torno aí, pela Organização Mundial da Saúde, nós temos que ela tem que ser inferior a 110, né, a cada 2 horas após 75 gramas de glicose. Lembra o TOTG, que é o exame relacionado a fechar o diagnóstico de diabetes mellitus, nós temos lá até 140, glicemia alterada entre 110 a 126, tolerância diminuída à glicose, ela pode ser menor ou igual a 140 e não pode ultrapassar 200 gramas, né, por mgdl, tá? E nós temos a diabetes, confirmação de diabetes mellitus, que é superior a 126 e menor ou igual a 200, né? Ele pode ter ou não sinais e sintomas relacionados a isso, tá? E nós temos lá o exame que comprova esse exame de hemoglobina glicada, né? Que tem que ser inferior a 6,5% relacionado à glicemia, né, a quantidade de glicose relacionada ao diabetes mellitus. Outros sinais e sintomas que também pode ser percebido no diabetes, em pacientes com diabetes, inclui a poliúria, a polidipsia, a polifagia. Tá? Então, nós temos alguns elementos clínicos que eles são identificados. Então, nós temos lá os sinais e sintomas clássicos: poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e a polifagia. São os 4 P's: poliúria, polidipsia, perda inexplicável de peso e a polifagia. Temos alguns sintomas menos específicos, como fadiga, fraqueza, letargia, visão turva, prurido vulvar ou cutâneo e balonopostite. Temos algumas complicações, né, doenças intercorrentes, como a proteinúria, a neuropatia diabética, que é muito comum, principalmente em pacientes idosos, a retinopatia diabética, né, muitos pacientes não têm noção que a diabetes mellitus pode levar a uma retinopatia diabética, pode levar à perda da visão, o aparecimento, e algumas vezes, de catarata, né, doenças arterioscleróticas, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, doenças vascular periférica, infecções de repetição, infecções recidivas. Por quê? Porque o sistema imunológico desse paciente ele vai estar alterado e propício a ter vários tipos de infecção. Nós temos alguns cuidados de enfermagem importantes relacionados ao diagnóstico e intervenções. E nós temos um diagnóstico relacionado para o diabetes, que é específico para ele, em relação à neuropatia, à retinopatia e doenças cardiovascular aterosclerótica. Nós vemos lá no fórum, tá? Nós temos lá uma questão norteadora para ser respondida. E nós vamos tirar mais dúvidas em relação à fisiopatologia na nossa aula online. Ok? Essa aqui é a referência utilizada. Muito obrigada